Hoje então nós temos nossa última palavra da série sobre influência, né? A gente já está há 3 semanas, hoje é a 4ª semana, sobre a série Influência. A gente está falando sobre a vida de Naamã, né? Alguém que não era do povo de Deus, não era israelita, era o chefe da guarda do rei da Síria, mas esse homem ele teve uma experiência muito grande com Deus. Esse homem foi tocado de uma maneira muito grande, tanto fisicamente quanto internamente, espiritualmente. No primeiro dia, no primeiro domingo, nós falamos sobre aquela escrava israelita que foi levada para a casa de Naamã e servia a mulher de Naamã. Aquela menina, ela foi a primeira influência sobre a vida de Naamã, porque ela falou: olha, se você, se o teu marido conhecesse o profeta que é em Samaria, ele curaria ele da lepra, com certeza. Então essa foi a primeira pessoa, a primeira pessoa que exerceu influência sobre Naamã. Nós falamos depois, no segundo dia, no segundo domingo, nós falamos sobre o rei da Síria, que ouvindo o relato de Naamã, ele permite que Naamã vá buscar a sua cura, que ele vá visitar o rei de Israel, e ele ainda dá uma carta que abriu portas para aquele homem, para que ele então tivesse uma audiência frente ao rei de Israel. Nós falamos também nesse segundo domingo sobre o rei de Israel, que rasga as suas vestes, que fica com medo e fala: por acaso eu sou Deus para curar esse homem? E o rei da Síria está procurando um pretexto para se desentender comigo. Veja como que ele está fazendo. E também nós falamos sobre o profeta, que ele recebe aquela comitiva, uma pessoa importante na porta da casa dele, e ele não age com bajulamento, ele só faz o que Deus mandou fazer, ele manda um recado, fala que ele se lava e ele vai ficar curado. No domingo passado, nós ouvimos sobre os servos de Naamã, que Naamã sai da casa de Eliseu furioso e fala assim: esse cara nem veio me ver aqui de fora, eu achei que ele ia vir, que ele ia pôr a mão sobre mim, que ele oraria de pé, que ele colocaria a mão sobre mim e eu ia ficar curado. E então os servos repreendem. Nós falamos um pouco de Naamã também, que muitas vezes a gente quer que Deus haja da forma que a gente espera, e Deus tem as formas dele de agir. Então a gente falou daqueles servos que falam: meu Senhor, com todo respeito, mas chega ele: meu Pai, meu Senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não ia fazer? Quanto mais ele está só te pedindo, lava e você vai ficar limpo. Então a gente viu quão é importante o seu conselho, o conselho das pessoas que estão à sua volta. O quão importante é você se cercar de pessoas boas que vão te dar conselho. Até a gente fez uma simbologia aqui: se fossem pessoas nos dias de hoje, talvez ia puxar saco dele. Para puxar saco dele ia falar: não, você está certo, esse cara foi arrogante com você, ele não prezou, ele não reconheceu quem você é o chefe. Teria talvez feito coisas ao contrário, E eles viram e pensaram: Senhor, vendo o sofrimento dele, é a coisa simples, por que o Senhor não faz? E nós sabemos que Naamã foi curado, por causa dessas influências positivas na vida dele. E hoje, eu gostaria da gente seguir aqui, 2 Reis, capítulo 5. Nós lemos até o versículo 14, que diz que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes e ele foi curado, A gente estava até comentando durante a oração nessa semana também, que imagina que foi um processo, Foram 7 mergulhos, não foi um só. Então você mergulha a primeira vez, não acontece nada, mergulha a segunda, não acontece nada, a terceira e assim vai. Imagina quando ele mergulha a 6ª, a 7ª vez e ele volta e a sua pele está totalmente restaurada. Mas o fato é que Naamã, aqui a Bíblia vai dizer que ele então, a primeira atitude que ele tem após ser curado é voltar na casa do homem de Deus. E nós vamos seguir a partir do versículo 15, 2 Reis 5:15. Diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, dessa vez ele já está diante do profeta. Ele lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Lembra que no começo ele levou quilos de prata, quilos de ouro, vestes festivas. E o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço.
que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu, vai em paz. Senhor, nós queremos orar, ó Deus, aqui é a tua palavra, o poder consiste na tua palavra, não é, ó Deus, o que eu falo, não é, Senhor Deus, a minha vida, mas é, ó Deus, o Senhor. Só sou um instrumento, Senhor Deus, nas tuas mãos, e como instrumento eu quero cumprir o propósito pelo qual o instrumento é criado. Então me usa, assim como o Senhor tem falado comigo nesse texto, que o Senhor fale com cada um dos irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Então esse texto, né, a gente vê, primeira coisa que eu gostaria de salientar, um coração grato. Né? Ele podia ter pego a carruagem dele, a comitiva dele, dali do Jordão mesmo, embora. Né? Ele poderia ter continuado guardando o rancor do profeta. Por pensar, esse cara não veio me ver. Para que eu vou voltar lá? Vou voltar lá para ele mandar um mensageiro vir encontrar comigo de novo? Primeiro ponto é esse, é a gratidão e creio que de certa forma o perdão, ele não guardou rancor. Quantos de nós temos guardado às vezes rancor por anos? Né? Temos colecionado, eu gosto muito, uma vez eu ouvi uma palavra sobre isso, muitas vezes nós temos colecionado mágoas. A gente guarda uma caixinha especial que a gente não quer se livrar da mágoa. A gente quer manter essa mágoa cultivada. Sabe quando você faz conserva? Você pega ali as verduras, coloca dentro de um vidro com vinagre, com limão, com sal, guarda, fica curtindo. Às vezes a gente faz assim com a mágoa. A pessoa me magoou em 1998, você não esquece o dia, você não esquece a data, você guarda aquilo, você cultiva aquilo, você rega, você apara, você poda, você vai cultivando aquilo e aquilo vai crescendo. Vai se tornando, né, uma árvore grande, vai se tornando algo que vai fazer mal só para você. Às vezes a pessoa nem sabe que te magoou. Né? A mágoa, ela só faz mal para nós, ela é um veneno para a nossa alma. E Naamã, ele então se sente, né, aqui a gente pode perceber que ele foi totalmente curado. Não só fisicamente, mas a primeira atitude dele é voltar com a sua comitiva para a casa do profeta. E aí, como Deus faz as coisas, né? Deus, sabendo que aquele homem estava restaurado, aí então ele tem uma audiência com o profeta. Sabe, muitas vezes nós não estamos preparados, nós não estamos com o coração desarmado para estar na presença de Deus. O profeta aqui representava a pessoa de Deus nessa época. Nós não tínhamos ainda o livre acesso, então o profeta era a pessoa que Deus falava. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus armados, com o coração todo cheio de... Ó, Senhor, eu vou te pedir isso aqui, mas se o Senhor... Ai do Senhor, se o Senhor não fizer. A gente chega armado. A gente chega querendo barganhar com Deus. A gente chega querendo fazer uma troca com Deus. E aí muitas vezes Deus não nos recebe. Assim como foi aqui. Às vezes Ele manda só um recado, ó. Muda isso que aí eu te recebo. E então a palavra vai dizer que Eliseu recebeu. Então Naamã estava diante do homem de Deus. Aí diferente, aí não tem intermediário. Aí é você na presença do Senhor. Quando a gente se rasga, quando a gente se quebranta, quando a gente perdoa, quando a gente tira todas as mágoas, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, aí nós temos uma audiência diante do Senhor. Aí nós temos uma audiência com o próprio Deus. Aí não tem intermediários, é ligação direta com o Senhor, sabe? E aí então ele volta, né? Ele volta para casa e ele chega diante do profeta e ele faz uma declaração que é uma declaração de conversão. É uma declaração de um coração convertido. Né? Não é mais alguém que estava sofrendo, procurando cura. Não era mais alguém orgulhoso. Não era mais alguém desesperado, que sacrificava para vários deuses e foi Israel tentar a sorte para ser curado. Não, já é alguém totalmente convicto. Ele diz assim: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Olha só, senão em Israel. Ele sentiu na pele, né? Ele viu, assim como Jó diz no final: eu conhecia Deus só de ouvir. Agora os meus olhos veem o meu Redentor. Agora os meus olhos veem o Senhor. Naamã, ele tinha tido uma experiência tão grande com o Senhor que ninguém poderia chegar nele e falar assim: não, esse Deus de Israel é bom, mas tem outros aqui. Ele jamais acreditaria. Porque por mais que ele talvez tivesse sacrificado, e aqui ele fala que ele sacrificava para outros deuses, a Bíblia deixa isso claro, talvez ele tinha sacrificado para vários deuses tentando a cura. E então ele faz uma declaração de alguém convertido, de alguém que não havia sido curado apenas da lepra, mas alguém que tinha tido o seu coração transformado. Ele fala: não há outro Deus a não ser o Deus de Israel.
E quantas vezes, né, nós temos às vezes tentado simpatias, coisas, né, motivacionais, e esquecido do Deus de Israel. Esquecido que o Deus de Israel é quem pode nos prover todas as coisas, é quem pode restaurar toda a nossa vida, é quem pode trazer solução para os nossos problemas. Então muitas vezes nós precisamos lembrar do Deus de Israel, lembrar que há um Deus de Israel que um dia, esse sentimento de conversão ele é tão intenso, porque não importa o que as pessoas disserem, a gente vai estar convicto naquilo que a gente está acreditando, naquilo que a gente sentiu, naquilo que a gente passou, que a gente vivenciou. É impossível você chegar para uma pessoa que teve uma experiência com Deus e falar assim, não, não é bem assim. Não é assim não, você está muito fanático. A pessoa, você não vai conseguir convencer ela, porque aquilo que ela passou com Deus, ela sentiu na pele. Né? E Naamã, ele faz essa declaração, e eu imagino que seria, quando ele chegou lá, os soldados falavam, Naamã, você está diferente. O que está acontecendo? Vamos sacrificar, vamos todo mundo junto, a gente precisa vencer essa guerra. Vamos... Imagina ele, uma pessoa convicta, falando, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque minha vida foi transformada. Eu não sou mais o mesmo, eu sou diferente a partir de agora. E essa deve ser a nossa atitude diante das coisas. Ele falou, não há nenhum outro Deus. E ele então tenta. De uma forma, eu não vejo Naamã aqui querendo comprar mais um milagre. Eu vejo ele com um coração grato. Eu vejo Naamã aqui diferente. Né? Talvez se fosse no primeiro encontro, ele ia falar para o profeta, olha, eu te dou tanto para você me curar. Talvez essa seria a abordagem que ele ia fazer. Dessa não, a gente vê um coração grato, a gente vê alguém falando assim, olha, depois que ele declarou sobre Deus, depois que ele falou sobre Deus, ele fala, olha, eu agora que conheci a melhor coisa da minha vida, aceita o presente meu, por favor. Aceita o presente meu. Porque lá atrás, quando ele estava se arrumando para viajar para Israel, ele prepara os presentes. Mas ele não sabe, não fala de Deus, ele sabe que existe um profeta, alguém lá que pode curar, alguém que teria poder para curar ele da lepra dele. E aqui a gente vê ele com um coração grato, querendo presentear. E o profeta ele diz, olha, eu juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. E a Bíblia diz que Naamã insistiu, é aquela pessoa que quer presentear, que está com o coração grato, que não sabe, não tem outra forma, não conhece outra forma de agradecer, de ser grato. A expressão de gratidão dele é tão grande que ele insiste, ele quer dar os presentes, ele quer presentear, ele quer dizer, olha, muito obrigado, porque o que eu encontrei aqui eu não encontrei em lugar nenhum. E ele não estava falando só da cura, né? Então Naamã disse, já que você não aceita o presente, me permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Ele fala, bom, então, né, já que você não aceita o meu presente, me dá outro presente. Já que você não aceita os meus presentes, deixa eu te pedir outro presente. Né? E ele então, Eliseu permite que ele leve essas 2 mulas de terra. E eu fico imaginando, né? Deus tem as formas de fazer a simbologia dele. Mas eu imagino que toda vez que ele olhava para aquele monte de terra, ele lembrava do Deus de Israel. Ele lembrava do que ele recebeu naquele lugar. Ele lembrava do 7º mergulho no Jordão. Ele lembrava de todo o orgulho indo embora com aquela água. Tinha uma irmã na igreja, na cidade onde a gente morava no Brasil. Ela já era bem de idade. E ela falava assim que ela tinha muitas enfermidades. E quando ela já se batizou, ela tinha uns 70 anos. E ela fala que quando ela mergulhou, né, para se batizar, que ela voltou, ela fala assim, todas as minhas enfermidades foram embora naquela correnteza daquele rio. Ela dava esse testemunho, ela sempre falava na frente, falava, o dia que eu batizei foi o dia da minha cura. Foi o dia que Deus levou todas as minhas enfermidades junto com aquela água. Imagina que toda vez que meu irmão olhava para aquele monte de terra, talvez ele tenha feito um altar com aquela terra, talvez ele tenha modelado aquela terra, tenha feito algo. Mas toda vez que ele olhava para aquela terra, ele lembrava do 7º mergulho, ele lembrava de olhar para a sua pele e ver sua pele restaurada. Ele lembrava do encontro que ele teve com o Deus de Israel. Ele lembrava de estar na presença do profeta. Ele lembrava com toda a gratidão de tudo que Deus tinha feito. O que nós temos lembrado? Tem algo que a gente olha, não que a gente tenha que ter simbologias. É o que eu falei, Deus tem as formas dele de agir. Deus não aceitava idolatria, imagens, mas de alguma forma essa terra foi importante na vida de Naamã.
para que ele nunca se esquecesse daquilo que Deus fez sobre a vida dele. O que tem te lembrado do Senhor? O que você olha? O que você pensa? O que traz na sua memória que você lembra do Senhor? Talvez muitos de nós, a gente de vez em quando tem amnésia espiritual. A gente esquece do que Deus fez por nós, a gente esquece de tudo que a gente passou com Cristo. Vem um problema novo, a gente pensa, meu Deus, agora eu vou perecer. Mas a gente esquece de todas as enrascadas, todos os problemas que Deus já nos tirou. Faz um exercício, olha para trás, olha 5 anos atrás quem você era, olha 10 anos atrás quem você era. Olha de onde Deus te tirou, onde Deus me tirou. Eu olho para trás, irmãos, e eu penso assim, por mais que a minha mãe, quando eu nasci, minha mãe já tinha retornado aos caminhos do Senhor, mas o meu pai, eu estava comentando com os irmãos ontem, na casa do Rogério, e o meu pai era alcoólatra. Meu pai era aquele alcoólatra de fim de semana, dava sexta-feira e bebia de sexta a domingo. Meu pai viajava muito, eu não tive assim meu pai presente na minha criação, fui criado só pela minha mãe. E eu fico olhando para trás de onde eu poderia ter criado uma aversão, né, a figura masculina, ter desenvolvido o homossexualismo de repente. Eu poderia ter começado a beber por influência. Eu poderia ter fazer diversas coisas que eu via acontecendo na minha casa. Eu olho para trás e eu vejo de onde Deus me tirou. Eu vejo o que eu poderia ter me tornado e Deus teve misericórdia de mim. Nós temos que olhar para trás, nós temos que refazer a nossa vida, relembrar a nossa vida e ver de onde Deus nos tirou. Sabe, eu olho para trás, às vezes algumas vezes eu desviei na minha juventude. E Deus me tirou de um buraco, né, de um lugar que o fim era drogas, era perdição. Eu olho para trás e vejo de onde Deus me tirou. Eu olho hoje para minha casa, para minha família, vendo que Deus me deu uma família, mesmo com todos os erros que eu cometi. Deus me deu uma esposa, coisas que eu não merecia. Sabe, nós temos que olhar para trás e ver o que Deus fez na nossa vida. Nós temos que ter gratidão. Qual é o monte de terra que você precisa olhar e lembrar o que Deus fez na sua vida? Responda isso para você. Muitos de nós, eu sei que cada um de nós tem um monte de terra. E nós precisamos, como Naamã, olhar para esse monte de terra e relembrar do Senhor. Lembrar de onde Ele nos tirou, o que Ele fez por nós. Moisés, enquanto está com o povo, peregrinando no Egito, no deserto, o povo sempre reclama, né? O povo está sempre reclamando. E eles falam assim, lá no Egito a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha carne para comer. Aí Deus manda carne. Aí o povo fala, lá no Egito a gente era escravo, mas a gente tinha água para beber. Aí Deus fala, mas ele bate na rocha, a rocha vai e jorra água. Sabe, o povo olhava para trás quando eram escravos e achava que a vida deles estava melhor que livres. O que nós precisamos olhar para trás para nos trazer esperança? Né? Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que nós precisamos? Né? Qual é o monte de terra que a gente precisa olhar para lembrar da bondade de Deus sobre as nossas vidas? Então ele vai e encontra onde Deus, ele leva essas duas mulas de terra, né? E então ele insiste e o profeta não deixa, né? O profeta recusa. E aí ele fala, mas aqui que vem uma das declarações mais interessantes que eu vejo. Ele se lembrou que por causa das funções dele, talvez ele continuaria fazendo algumas coisas que pudessem desagradar a Deus. Aqui eu vejo um homem preocupado em não desagradar a Deus. Eu vejo um homem preocupado com mínimos detalhes aqui. Ele lembrou, olha, eu tenho uma função, além de conduzir o exército, eu tenho uma função de confiança, de entrar com o meu rei no templo de Rimon, e eu preciso ajoelhar, ou seja, eu me coloco numa posição de adoração diante de um rei que não é o Senhor. Na hora ele já pensou, eu vejo aqui um homem extremamente cuidadoso em agradar ao Senhor, em não desagradar ao Senhor. E ele fala, olha, que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E Eliseu diz, vai em paz. Um homem que estava preocupado simplesmente porque ele estava cumprindo uma função do seu cargo. Talvez
ele poderia ter pensado, não, mas eu não preciso pedir perdão com isso, eu sou obrigado a fazer isso. Né? Uma das minhas funções, eu sou obrigado, Deus perdoa, Deus entende. Mas ele coloca diante do profeta e fala, olha, Senhor, eu preciso fazer isso. Que o Senhor me perdoe, porque eu preciso fazer isso. Nós vemos aqui alguém, além de ser extremamente zeloso, ter cuidado com mínimos detalhes, nós vemos aqui alguém disposto, né, a tomar conselho. Imagina se o profeta, eu fico imaginando se o profeta tivesse falado, olha, isso aqui Deus não vai perdoar. Você vai ter que deixar seu cargo. O coração daquele homem estava tão voltado para Deus que eu não tenho dúvidas que ele teria deixado o cargo. Sabe, muitas vezes na nossa vida, nós temos que fazer uma autoanálise e pensar o que eu tenho feito. E talvez por mais que seja das minhas funções, tenha desagradado a Deus. O que eu tenho feito? Eu tenho tomado vantagem em alguma coisa? Eu tenho feito alguma coisa que tem desagradado ao Senhor? O que eu tenho feito? Nós temos que ser zelosos com o Senhor na nossa vida. E esse homem, então, ele recebe o maior dos milagres, né? Além de ser curado de uma doença que não havia cura naquela época, ele recebe a salvação da sua alma, a salvação da sua vida. Mas eu quero andar um pouco mais e a gente tratar um pouco sobre a vida de Geazi. Eu não vou ler, é um texto grande aqui do 19, do final do 19 até o 27, mas Geazi era um dos servos de Eliseu, um dos homens ali da escola de profetas que Eliseu tinha. E a palavra vai dizer que Geazi, assim que Naamã se despede, Naamã sai, Geazi vai se encontrar vai correr atrás de Naamã e vai se encontrar com Naamã lá na frente. E ele fala para Naamã, olha, o meu servo, chegou uns profetas novos lá na escola, e o meu servo quer que você mande umas vestes finas e um pouco de prata e ouro aí para ele. Ele fala, claro, né? Como não? E ele então entrega, né? E Geazi, então, ele fala que ele manda os servos irem na frente, ele passa na casa dele, deixa as coisas todas lá. E quando ele chega, né, a Bíblia vai dizer, quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu fala assim, onde você estava? Aí ele falou assim, não, teu servo não foi em lugar nenhum. Teu servo estava aqui o tempo todo. E Naamã pega e fala, e Eliseu diz assim para ele, você acha que o meu espírito não estava com você quando Naamã desceu da carroça para te encontrar? E a Bíblia diz que Geazi, naquele exato momento, a doença de Naamã passa para Geazi e ele se tornou leproso. O que nós podemos aprender com isso? É uma história triste, né? A gente está falando de Naamã que foi curado, que foi restaurado, que, né, teve a sua vida transformada, e Geazi que estava dentro, acabou dessa forma. Mas eu não poderia deixar de citar a vida de Geazi aqui, porque muitas vezes pessoas que estão dentro da casa do Senhor, dentro, né, tendo ali contato direto com o profeta, mas tem um coração perverso, tem um coração enganoso, um coração desejoso, cobiçador de coisas. O que Geazi fez foi uma cobiça, né? Ele olhou para aquelas coisas e pensou, como que o profeta não vai aceitar? Às vezes nossa escola está até precisando aqui de ouro, de roupas finas, como que ele não vai aceitar? E ele cobiçou, e ele foi atrás, ele mentiu, né? E ele teve a consequência do seu pecado. Então nós vemos Naamã, um homem que não era do povo de Israel, um homem que não era judeu, se convertendo ao Deus de Israel. E nós vemos alguém dentro da igreja, ao lado do profeta, se perdendo. Então muitas vezes, talvez você pode pensar, eu não vim de família evangélica, minha família não é evangélica, eu sou o único da minha família. Mas isso não quer dizer nada. Naamã talvez era o único da Síria. Talvez ele era o único da Síria a servir ao Deus de Israel a partir daquele momento. O que quer dizer é que Deus certamente muitas vezes escolhe pessoas improváveis. Eu falei isso. Eu tenho uma palavra sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos um dia, que é que Deus tem uma queda pelos improváveis. Deus ama aqueles improváveis, aqueles que o mundo não dá nada, aqueles que ninguém dá nada. Deus ama esses. Quando tem uma parábola na Bíblia, né, que vai dizer que Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Então, vá nas ruas, pegue os mendigos, pegue os coxos, pega aqueles que estão nas ruas, aqueles que ninguém dá nada, eu vou comprar eles por preço. Foi isso que Jesus fez por nós. Então não importa se nós somos Geazi, servos do profeta, ou se nós somos alguém pagão. O que importa é a atitude do nosso coração.
em aceitar o Senhor, em reconhecer o Senhor, em desejar servir o Senhor. Eu gostaria de orar com os irmãos, dando oportunidade. Eu não sei, tem muitas pessoas que estão vendo pela primeira vez. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, de repente você já ouviu falar sobre isso, né, de aceitar Jesus, de ir na frente, de erguer a mão, e talvez você nunca fez nunca tomou essa decisão. Ou talvez você tomou essa decisão há muito tempo, mas se sente fraco, se sente longe. Talvez você é crente, não está desviado nem nada, mas se sente fraco, se sente longe. Eu gostaria que, se você está em uma dessas circunstâncias, que todos fechassem os olhos. Ninguém tem nada a ver com a sua vida aqui, a gente é um grupo pequeno, ninguém vai te julgar por isso. Mas que se você está em uma dessas situações, ou querendo aceitar Jesus, querendo reconciliar, ou querendo consertar certas coisas, você entende que você está num caminho de Geazi, precisa realmente reconciliar com o Senhor, estar mais perto, renovar os seus votos com o Senhor. Eu gostaria que você colocasse de pé. E para que a gente juntos orasse, pedindo que o Senhor venha restaurar a nossa vida. Que o Senhor venha nos melhorar como servos, como pessoas. Só você e Deus sabe, eu não posso ficar de pé por você. Eu estou de pé porque eu reconheço que eu preciso melhorar mais a minha vida com o Senhor. Que eu preciso buscar mais Ele, para evitar que situações, sentimentos como o de Geazi entrem no meu coração. Então eu gostaria de orar. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento cada um, Senhor Deus, dessas pessoas que se colocam de pé nesta hora. Ó Deus, alguns talvez estão te aceitando, alguns estão reconciliando, alguns estão, Senhor Deus, sobretudo declarando que mesmo te servindo, mesmo te amando, mesmo, Senhor Deus, fazendo parte da tua família, eles precisam de Ti, ó Deus, mais e mais. Amém, e querem renovar, ó Deus, o relacionamento com o Senhor. Pai, é isso que nós estamos fazendo de pé diante do Senhor, dizendo, ó Pai, que nós precisamos do Senhor. Sim, Deus, nós precisamos. Dizendo, Senhor Deus, que não há nada, ó Deus, da nossa vida, por mais bom que seja, que se compare à Tua presença em nós. Ó Deus, sem a Tua presença, como disse Moisés, nós não iremos, ó Deus. Nós não moveremos, Senhor Deus, sem a Tua presença. Então vem sobre nós, nos fortaleça com o Teu Espírito Santo. Deus, nós queremos tira todo o mais sentimento de Geazi, ó Deus, de sobre a nossa vida. Oh, Deus, que nós sejamos, sim, ó Deus, como Naamã, uma pessoa, nossos... Senhor Deus, que reconheceu que não há outro que Deus que não o Senhor. Ti, Que não há Senhor outro Jesus. Deus que possa, Deus, Sim, salvar Jesus, vidas, que possa modificar, ó Deus, as nossas vidas, que não o Senhor. Ó Deus, que nós sejamos zelosos com a Tua palavra, zelosos com a atitude que nós temos, Senhor Deus, para que não desagrade ao Senhor. Vem sobre nós, vem com o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida e nos perdoa. Nos coloca de pé, Senhor, renova a nossa aliança, a nossa comunhão com o Senhor, ó Deus. Que essa palavra encontre lugar em nossos corações, ó Deus. E que a gente possa, Senhor Deus, ser pessoas que contagiam outras, que influenciam outras positivamente, simplesmente com o ato, ó Deus, de nós agirmos, com a forma de nós agirmos, que as pessoas percebam que estamos diferentes do que estamos procurando a Tua face. Nos ajuda a olhar, ó Deus, para os nossos montes de terra, que nos lembra, Senhor Deus, tudo que o Senhor já fez por nós, todos os milagres, todo o cuidado que o Senhor já fez, de onde o Senhor nos tirou, Deus, é verdade. E para onde nós iremos, Senhor Deus, que é o lugar celestial que o Senhor tem preparado para nós. Sempre feitos Então, em Ti, muito obrigado pela vida de cada um aqui, em nome em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, Jesus.